Olá, 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 boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Estamos aqui admitindo nossos amigos que estão chegando via link direto, dando as boas-vindas a todos. Espero que todos estejam animados. E para não mudar o nosso esqueminha, pessoal, diga aí da onde você está falando, acesse, por favor, o nosso chat, coloque aí o nome da sua empresa, o seu nome, a cidade de onde você está falando, para a gente poder interagir com vocês. Mandem um alô para nós aqui, eu já vejo algumas pessoas. Fred Sarmiento, da Colômbia, está conosco. O Abel já mandou um oi aí de Curitiba. O Gian, da ESS de Santo André, mandando um alô. O Álvaro da Focus. É isso aí, pessoal. Vamos interagir, vamos conversando aqui, dando um alô. Boa tarde, Danilo. Seja muito bem-vindo. Que vocês possam ter uma tarde bastante rica em termos de conhecimento. Ó, até o Fernando já mandou um boa tarde. Fernando, dá um boa tarde aí, Fernando. Ajuda eu aí. Dá um boa Fala, tarde para todo pessoal. mundo aqui. Boa tarde a todos. Como vocês estão hoje aí? Tudo certinho? Ó, tem bastante gente conhecida aqui, hein, nesse chat aqui já, Você né? viu, ó, o Emanuel acabou de entrar, o Alex da Alcance. E aí, Alex, boa tarde. Aquele material que você me pediu vai sair daqui, hein, meu amigo? Ó, o pessoal dando um boa tarde aqui para nós. Catiane, aqui do nosso time de sucesso do cliente, boa tarde. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Já estamos aí com 21 pessoas. Vamos esperar só mais 2 minutinhos para a gente poder começar. Guilherme Barandas, nosso CEO, boa tarde, patrão. Cíntia, boa tarde. A Cíntia é nosso contato, nossa gerente de contas, que está lá na cidade de Curitiba. Boa tarde, Cíntia. Quem mais está aí conosco, hein? Vamos dar um alô aí, pessoal, para a gente poder interagir com vocês, saber quem são. Lembrando que ao final aqui nós vamos abrir aí para perguntas e respostas dos nossos especialistas. Robson da G5F, tudo bem, Robson? Boa tarde. Juliane Ribeiro. Boa tarde, Juju. Tem mais alguém aí chegando? Mais 2 minutinhos, a gente já inicia. Nathalie, boa tarde. Quem mais, pessoal, está conosco aqui no nosso time? Já estamos aqui hoje em 21 pessoas. Vamos esperar mais aí o pessoal entrando. Pessoal, compartilha. Para compartilhar aqui o link desse nosso webinar, é só você ir ali onde tem pessoas, copiar o link e enviar para o pessoal. Jefferson da ESS, boa tarde, Jefferson. Quem mais está conosco aqui? Vilmar também está aqui conosco da ESS. Seja bem-vindo, Vilmar. Isso aí, pessoal. O Fernando compartilhou o link aqui no chat. É só copiar e manda aí para os seus amigos, para os seus colegas aí de WhatsApp aí na sua rede. Diz para eles, já estamos ao vivo, pessoal. Já estamos aqui no nosso webinar. Vem participar conosco. Isso aí, o pessoal está chegando. Fer, 16 horas, 5 minutos. A palavra é toda sua. Opa, coisa boa. Vamos lá, então. Acho que as boas-vindas e o boa tarde já passamos, né, pessoal? Não vamos tomar muito tempo de vocês. Vamos começar com o que interessa, que é uma informação muito bacana hoje, umas possibilidades bem bacanas para a gente trabalhar aí em algumas demandas. Ale, se precisar de alguma coisa, tu pode me parar, me avisar, pode ser? As perguntas e respostas são no final, Ale? Essa é a dinâmica? Essa é a dinâmica, né, Fer? Porque aí fica mais fluido, porque às vezes você vai responder alguma coisa logo Perfeito. depois, né? A gente deixa Perfeito. mais fluido. O pessoal vai anotando no papelzinho aí do lado aí e depois podem vir perguntar para nós. Pessoal, quiser ir mandando as perguntas, e depois a gente vai respondendo na ordem também aí, né? Podem já ir compartilhando ao vivo aí. Exatamente.
Show de bola, pessoal. Então, novamente, uma boa tarde a todos. Eu sou o Fernando, sou do time técnico da Alca, sou analista de projetos aqui da Alca, tá? E hoje nós vamos falar de um tema que todos vocês aí conhecem um pouquinho, que é o OCR, tá? Mas a gente vai trazer uma visão um pouco diferente hoje. Eu não quero trazer logo de cara essa informação, quero passar isso com vocês aqui aos pouquinhos para vocês entenderem essa dinâmica que a gente criou com vocês, tá? Então, o nosso assunto hoje é o OCR inteligente e como aí a gente consegue trazer novas oportunidades com a Mobotics e o Vaxtor aí para estar gerando mais negócios, mais produtividade para todos aí, beleza? Sem mais delongas, a nossa programação hoje é bem rápida, bem simples, tá? Nós temos aí mais ou menos 1h10 de conteúdo, 20 minutinhos para a gente bater um papo no final ali, tirar aquelas dúvidas e tudo mais, tá? Então, nós vamos falar o que é o OCR, né? O que significa essa tecnologia, a evolução que ela tem tido, de forma bem rápida, básica, tá? Um ponto de virada que a gente vai trazer para vocês, que é o grande tchan dessa apresentação, as aplicações dessa virada de estratégia, a vantagem estratégica aí de trabalhar com essa solução e os próximos passos aí que os interessados e todos vocês podem seguir conosco aí, beleza? De forma rápida, eu quero mostrar um videozinho para vocês aqui que reflete um pouco aí que todo mundo conhece já de OCR, né? Tenho certeza que 99% de todo mundo que está aqui já trabalhou ou já passou por algum processo desse, né? Então, uma das utilizações do OCR bem comuns aqui no nosso mercado, tanto internacional como até dentro do Brasil, é a leitura dos códigos de container, tá? Então, essa é uma solução que já existe há bastante tempo, todo mundo já conhece, muitas empresas no Brasil utilizam, muitas são obrigadas a utilizar, tá? Depois a gente vai explanar um pouquinho mais sobre isso. E algo que a gente já trabalha faz 10, 12 anos aqui dentro da Alca, não é novidade nenhuma para a gente, tá? LPR, agora nós vamos demonstrar aqui agora nesse vídeo, também é uma tecnologia aí de 15 anos já para a gente, já de trabalho, tá? Aqui tem um diferencial que a gente está mostrando nesse vídeo que a gente pode fazer nesses equipamentos da Mobotics, um LPR em 2 sensores simultaneamente, com a mesma licença. Então, isso é uma vantagem dos equipamentos da Mobotics, a modularidade, né, essas possibilidades de mais de um sensor por equipamento, tá? Também é um outro tipo de aplicação para o OCR que a gente conhece como convencional, né? Ainda dentro dessa mesma ideia do convencional, que é os containers, a gente pode aí ter situações como essa, né? Então, não quer dizer que a gente tem uma tecnologia que já tem bastante tempo de mercado, que todo mundo conhece, todo mundo trabalha, mas a gente não pode criar formas novas de utilizar. Aqui a gente está demonstrando um drone com uma câmera da Mobotics que está fazendo essa conferência de pátio em um centro logístico, uma área portuária, e consegue aí classificar e saber onde cada container está, tudo bonitinho, pela leitura e o registro dessa informação, né? Comunicação com os bancos de dados e os sistemas de operação do pessoal. Então, também temos possibilidades de inovar mesmo com tecnologias ali que já são conhecidas, são ditas como já maduras aí, né? Então, a gente vai entrar aqui agora um pouquinho no conceito, né? Que acho que todo mundo conhece, mas é legal a gente começar pelo básico, de forma rápida, mas é legal começar pelo básico, né? Então, o OCR, reconhecimento óptico de caracteres, tá? É uma tecnologia que nada mais pega e transforma o que a câmera vê em imagem para texto, editável, e que a gente possa ali trabalhar com ele e pesquisá-lo, tá? Então, tudo que a câmera puder enxergar, ela vai transformar códigos ali que a gente tenha em texto editável e pesquisável para que você possa utilizar em outros processos. Isso, de forma bem básica, é a tecnologia OCR que a gente trabalha, tá? Um panorama geral de mercado, essa é uma solução que gerou em 2023 10,7 bilhões de dólares no mundo de investimento. E tem uma projeção para até 2030 existir um investimento de 26 bilhões de dólares, tá? É um crescimento bem significativo por ano, exponencial. E o Brasil está aí num crescimento bem acelerado, por alguns motivos bem óbvios que vocês aí conhecem bem mais do que até eu. Então, no dia a dia, com os clientes na ponta, né? Primeiro motivo aí bem óbvio é que nós temos
um atraso tecnológico, muitas vezes em alguns setores, algumas verticais dentro do Brasil, que deixam de investir ou que, por algum motivo, não tinham acesso àquela tecnologia até então. Então, agora começam a correr atrás de se modernizar e tudo mais. Outras formas ali a indústria 4.0 tem trazido essa necessidade de inovação, de melhoria, né? Alguns destaques na própria logística e no agronegócio. Parece que não, mas o agronegócio tem consumido muito esse tipo de tecnologia e cada vez mais vai demandar isso, tá? E a gente tem aí também a pressão, né, por redução de custo. Quando a gente automatiza algo, a gente elimina ali, às vezes, a necessidade de muitas pessoas, eu posso reduzir esse quadro, posso otimizar o trabalho dessas pessoas, então a gente consegue aí trazer essa redução, né? E o último motivo é porque é uma entrada manual de dados, você fazer uma leitura manual e ter que inserir isso dentro do sistema, pode ser lento, pode custar muito dinheiro, e também ela está suscetível a acontecer uma série de erros ali, porque a gente está falando de uma pessoa, certo? Que é normal. Não é uma crítica às pessoas de forma alguma, mas é normal que o ser humano aconteçam falhas ali em algum momento, né? Então, a gente tem aqui as novas fronteiras que a gente já trabalha, que vocês também podem estar encarando, né? Os OCRs de container e as leituras de vagões, tá? Então, da mesma maneira que a gente consegue ler um container, um identificador, a gente também lê um vagão de trem, tá? É um processo um pouco diferente, mas tem basicamente a mesma funcionalidade, né? É a mesma lógica do LPR, só que ela é um pouco mais aplicada para alguns setores mais específicos ali que demandam isso, tá? Um exemplo de aplicação disso que todo mundo conhece. Pô, a gente tem um dos maiores portos aqui do mundo, é o maior da América Latina, é o Porto de Santos. Todo mundo deve conhecer. Assim como a gente tem Porto do Pecém, Porto do Açu, assim como a gente tem terminais logísticos, recintos alfandegados, né? A gente tem vários projetos dentro da ALCA, divulgados case aí, Paclog, Politerminais, Porto do Pecém, então a gente tem bastante coisa ali, né? Kinross, tem bastante clientes que já utilizam dessas tecnologias convencionais aí que a gente está falando, tá? Basicamente, eles utilizam o OCR para vagão de trem e com container, e LPR para veículos ali, os caminhões que transportam, entrada e saída, mantendo todo um registro ali, melhorando o inventário, otimizando o processo de entrada, registrando automaticamente, né? A gente tem as ferrovias que consomem isso muito, tá? A parte de vagão. Então, a VLI e a Rumo no Brasil hoje já utilizam esse tipo de tecnologia para ler as identificações únicas dos containers, dos vagões e dos containers que eles transportam, né? Dependendo do trem, lê o vagão, dependendo do trem, lê o container que ele está transportando, tá? As nossas vantagens de utilizar a solução composta pela Vaxtur e pela Mobotics é que nós temos aí um motor de precisão que trabalha em ângulos bem diferentes dos convencionais, tá? A gente tem uma abertura ali de possibilidades maiores, a gente consegue rodar dentro das câmeras essas aplicações, então a Mobotics tem câmeras da linha da série 7 que são totalmente capazes de processar isso em tempo real, em alta velocidade, e a gente tem uma arquitetura que é o DNA da própria Mobotics, né? Que é a descentralização, né? Então isso combinado a necessidade, ao ambiente hostil, a gente junta equipamento com inteligência, a gente tem uma solução que consegue realmente entregar um resultado bem bacana para o cliente de uma forma bem simplificada, tá? É isso que é o mais interessante. E, por último, das conhecidas aqui, o LPR, né, que a gente já falou ali no começo, mas que é o mais tradicional, que todo mundo conhece, é a aplicação mais madura do OCR hoje dentro do nosso mercado, né, que é a leitura de placas, né? É uma tecnologia que dentro da Alca já tem 15 anos ali que a gente já trabalha, né? A gente tem vários projetos implantados com nossos parceiros. Esse projeto que vocês veem a foto é um projeto que a Alca desenvolveu também, não é à toa que está na apresentação essa imagem, né? E é o que basicamente a gente conhece como OCR convencional, todo mundo sabe que é usado no LPR, né? E agora a gente vai entrar, que nada disso que a gente falou até agora é o nosso foco aqui hoje, porque LPR e OCR vocês todos já trabalham, já conhecem, já têm demandas, tá? Se alguém ainda não trabalha, não conhece soluções, nós temos vários materiais, webinários já feitos com vários fabricantes diferentes. A Alca tem um know-how bem grande
nesse tipo de solução para LPR e OCR, seja de container, seja de vagão, tá? Então, procurem a gente aqui, liguem para o seu gestor aí de contas, porque hoje o nosso tema é além disso, tá? Então, para quem achou que a gente ia falar de container e de LPR, errou. Hoje a gente vem trazer um ponto de virada do OCR para vocês, tá? Acredito que muitos de vocês ainda não saibam que essa possibilidade pode ser tão simples. Claro que a maioria de vocês já conhece isso, mas que ela pode ser tão simples, tenho certeza que a maioria não, tá? Então, a gente está trazendo uma aplicação ainda mais madura. A gente está trazendo uma possibilidade de você ler qualquer coisa, qualquer texto, tá? Então, a gente vai falar aqui bastante hoje do Gênesis. É o Vaxtor Gênesis, é uma aplicação da Vaxtor, que é uma empresa que pertence à Mobotics e que não é uma plataforma, não é simplesmente um analítico, tá? Ele é uma plataforma que te entrega um OCR de forma personalizada. Ele é tido como universal por isso, tá? O que é o Vaxtor Gênesis? Então, é uma ferramenta que nos possibilita ter flexibilidade para que vocês ali, como integradores ou como até clientes finais, aqui, consumidores, né, que estão participando com a gente, possam gerar a leitura e o atendimento da demanda de vocês de forma simplificada, sem gerar muito custo, beleza? O que isso possibilita, né? Na nossa visão, isso é uma forma de democratizar a tecnologia. Você não precisa mais agora, com o Gênesis, gastar tempo, dinheiro, ter um programador, comprar bibliotecas prontas, investir em processamento, em nuvem, cloud, servidor, para você gerar a sua solução. Né? Você não vai ter uma solução que fique pronta do dia para a noite, ela demora tempo, você tem que testar, tem que aprofundar, tem que treinar essa inteligência para chegar no nível de assertividade que você possa colocar na produção. Né? Tudo isso tem muito custo, demanda muito tempo, tá, pessoal? O que o Gênesis oferta para nós é democratizar isso, sem precisar de nada disso que a gente está falando. E, ao mesmo tempo, a gente cria uma autonomia para vocês. Isso que é o mais interessante, na minha opinião, como técnico que já passei em integrador, muitos anos da minha vida, vocês sabem como às vezes é difícil, não na Alca, mas às vezes é difícil você conseguir a liberação para testar um produto, testar uma solução, você ter autonomia para fazer isso, né? E a gente consegue gerar isso aí para vocês e a gente vai mostrar o porquê, porque essa configuração, essas possibilidades ficam na mão de vocês, está dentro da câmera a partir daquele licenciamento, tá? Então, o OCR, da Vaxtor, ele é ágil e de alto desempenho. O que de fato, Fernando, o Gênesis entrega para a gente? Ele é uma tecnologia que pode detectar qualquer texto ou código, né? Entre 2 e 24 caracteres. Olha só que bacana. Então, entre 2 e 24 caracteres, sendo eles compostos por letras de A a Z e números de 0 a 9, nós podemos dizer o que eu quero ler, como eu quero ler. Isso não tem regra se está em uma linha, se está em duas, se está na diagonal, se está na vertical. Isso que é o bacana, tá? Então, você tem esse poder dentro da sua mão. Em resumo, a gente vai conseguir ler basicamente uma grande quantidade de coisas. É óbvio que tudo não, porque se tiver um dígito, não vai ler. Se tiver mais que 24, nós também não vamos conseguir ler. Então, entre 2 e 24 é bastante coisa que a gente tem aí para pensar, tá? A detecção ela é muito rápida, o poder de processamento ele é muito bem maduro entre Mobotics e Vaxtor, então a gente tem uma aplicação que realmente tem um desempenho muito bacana. Além de nos permitir também detecções em movimento, essa mesma frase ela permite que a gente possa trabalhar essas duas funções, tá? Então, além da leitura ser muito rápida, são milissegundos, eu também posso trabalhar isso em movimento, tá? A gente tem uma solução super segura, porque a Mobotics é uma das empresas aí que mais investem em cybersecurity do mundo, e tem um programa chamado Caxo muito conceituado. Quem quiser conhecer, só chamar a gente ou procurar um material nosso aí. E ele está compatível, esse app, né? Esse analítico que a gente tem, essa plataforma de OCR, ele é compatível com a maior parte das câmeras da série 7. Menos as hemisféricas ali, que a gente não vai conseguir trabalhar por causa da distorção de imagem, por causa dos dígitos e tudo mais, né?
A gente pode integrar isso de forma proprietária, dentro de um Vaxtor Erix, que é um dashboard da Vaxtor, ou a gente pode integrar isso dentro de um próprio Mobotics Hub, por exemplo, tá? Um dashboard. Mas o mais legal é que nós temos a possibilidade de integrar isso basicamente com qualquer software terceiro. Nós falamos protocolos mais conhecidos do mercado a partir dessa solução, sendo TCP/IP, HTTP, XML, JSON, tem API. Então, vocês podem integrar isso de maneira bem rápida, simples e sem gastar muito dinheiro. As oportunidades agora, a partir que a gente tem uma solução dessa, ela começa a ser meio que infinita, né? Vamos lá, a gente vai entrar em alguns pontos aqui, mas eu tenho certeza que a maioria de vocês já está com a informação de 2 a 24 caracteres pensando num monte de ideia louca aí, tá? Então, a gente tem agora um desafio para vocês. Vamos parar de pensar em produto, em equipamento, e vamos pensar em solução. Eu não vou falar que eu tenho uma câmera que faz leitura de código de identificação. Eu tenho uma solução que automatiza o processo do meu cliente. O que ele fazia manualmente, com uma pistola ou com um papel e caneta, uma prancheta na mão, aquele monte de folha escrita que ninguém consegue entender, hoje ninguém vai intervir, não preciso mais de uma pessoa para intervir. Eu posso ter uma câmera que vai entregar toda essa solução. Então, a gente vai entregar mais do que só equipamentos, nós vamos mudar a forma do processo do cliente, nós vamos mudar o jeito de entregar esses dados para um sistema que precisa dele. Então, a gente vai passar a entregar solução, além da segurança, é óbvio, né? Então, o Gines permite atuar diretamente no core business, no cliente, na dor, onde de fato o cara tem um problema. A automação de processos manuais, a gente vai eliminar essas possibilidades de erro, esse custo, esse tempo demorado. A gente vai automatizar linhas de produção, tá? A gente pode trabalhar com logística e com aeroportos. Pô, logística, quantos centros logísticos hoje não tem, por exemplo, Mercado Livre, Shopee, Shein, que tem esteiras e naquela esteira alguém está bipando aqueles códigos ali. Nós podemos ter uma câmera naquela esteira e tu pode automatizar essa esteira a ponto dela poder separar as caixas pelo identificador. Olha só, quem nunca viu isso na internet? É possível, só ter uma solução dessa, tá? A gente aborda realmente ali o foco da dor, né? E a gente consegue também utilizar essa solução para identificar código de líquidos, né? De transporte de líquidos perigosos, né? Então, isso também é utilizado na segurança pública, por exemplo, né? Por exemplo, escolas, a gente não pode ter um caminhão que gere poluição excessiva ou que transporte um líquido perigoso, inflamável, passando na frente de uma escola. É uma zona protegida. Então, tu pode ter uma câmera dessa trabalhando para identificar essas situações de risco e evitar esse tipo de situação, né? Cada caso é um problema diferente, isso é muito bacana, vocês todos como integradores sabem disso, até os clientes finais são gestores aí de algumas áreas, sabem que cada demanda que a gente tem desafios, particularidades diferentes, e muitas vezes a gente se encontra numa situação que, poxa, eu tenho uma solução aqui que ela se encaixa tão bem em alguns projetos, mas em alguns outros, quando eu vou lá, tem uma vírgula, tem um pontinho a mais, tem alguma coisa que eu não consigo porque eu tenho um analítico que ele é engessado, tá? É igual de pegar um analítico de LPR e querer ler 24 dígitos, não vai funcionar. As placas, elas têm menos dígitos, né? Nós temos 7 dígitos numa placa, não vai ser possível ler 24, beleza? E a tecnologia aplicada com simplicidade, né? Que é o que eu falei para vocês ali. A solução é composta por uma câmera série 7 compatível, que não seja hemisférica, e mais o aplicativo, o app da Genesis, o Vaxtor Genesis, tá? É muito fácil implantar e é muito fácil testar. Eu vou repetir, mas quem já acompanha essa série que a gente tem feito de alguns webinars da Mobotics esse ano, já sabe que a Mobotics é fabricante alemão, descentralizado, né? E que a gente tem dentro dessas câmeras, todas as câmeras da série 7, a gente tem a possibilidade de testar por um período de 60 dias qualquer app que é certificado. Então, existe uma lista de aplicativos certificados, tu pode clicar ali e habilitar automaticamente, não precisa ligar para o Fernando, não precisa ligar para o seu gestor de contas, não precisa chamar o fabricante, pô, me dá uma licença demo, posso testar. Você tem autonomia de clicar na sua câmera, habilitar aquilo na hora e testar. Opa, faz sentido, funciona, é bom, vou comprar. Tá? Isso eu acho que a gente não tem essa possibilidade de forma automática e eu, pelo menos, não conheço com nenhum outro fabricante. Se alguém conhecer, manda para a gente aí. Tá? É uma venda consultiva, olha que bacana, tu vai gerar valor. Tá?
Tu chega no cliente e ele fala, poxa, eu preciso ler, eu sou uma fábrica de linha branca, faço geladeira, eu tenho uma esteira que sai da minha linha de produção e vai para o meu estoque. E eu preciso ler os meus códigos de barra, eu preciso ler um ID identificador para mim poder saber o que saiu da produção e entrou para o estoque, para mim ter o meu relatório do que quando eu tenho estoque, quais são os modelos, quais são os números de série, bonitinho. Na hora que eu for despachar uma nota, eu tenho que passar lá quais são os equipamentos, as geladeiras certinho que alguém tem que ir lá retirar e colocar num caminhão para envio. Então, a gente pode aí entender essa dor do cliente, tá? E atuar de forma personalizada, dentro dos 2 a 24 caracteres, tá? E você tem a possibilidade de ampliar portfólio, né? Que é o que é mais bacana. A gente tem trazido muitas novidades para vocês, impulsionando e tentando, de alguma certa forma, criar possibilidades para que vocês atuem em mais verticais e em mais demandas do que o convencional, do que só a segurança. A gente está partindo para a indústria, a gente está partindo para operação e mantenimento, tá? Que são setores dos clientes de vocês que a gente sabe que tem recurso e que quando você tem um retorno desse investimento no seu processo de fabricação, você tem uma otimização de alguma coisa, esse investimento ele é visto como algo que tem que ser feito várias vezes. Se traz um benefício, ele é muito mais positivo e mais fácil de ser repetido várias vezes, ampliado, levado para toda o cliente, toda a indústria, para outras plantas e por aí vai, tá? Isso gera mais contratos, mais capilaridade para vocês e tudo mais. Além de vocês poderem estar expandindo os negócios. Hoje você faz a segurança num centro logístico, numa fábrica, numa indústria. Amanhã tu pode estar fazendo a segurança, tá participando do processo de fabricação, tá participando da logística dele e assim por diante. Tu tá abraçando mais setores ali, tá? Então, quais são as aplicações que nós podemos fazer aqui com o nosso aplicativo Gênesis? De forma bem resumida, tá? Porque igual a gente falou, são quase que infinitas as possibilidades, dentre 2 e 24 caracteres. Nós podemos ler cartões de identificação, passaportes, etiquetas de estoque, etiqueta de envio, notas de entrega, ingressos, tá? De show, do que você imaginar, recibo, pode ser cupom fiscal, uma série de coisas. Código de produto, de linha de produção, recibos de caixa de fast food, notas bancárias. Tu pode usar um sistema desse para validar, por exemplo, de forma automatizada, o número de série de uma nota, de uma cédula de dinheiro. E aquilo pode estar ligado no banco de dados, checando se aquela nota faz parte de uma série que está, por algum motivo, sendo rastreada, investigada e por aí vai, né? Sinalização de veículos, né? Que é sinalização de itens perigosos, carga perigosa, placas de veículos de identificação única e texto OSD de vídeo, os famosos, pode ser uma tela, mas geralmente o pessoal utiliza para medidores, de alguma forma, daqueles medidores que tem uma tela digital, mas que não se comunicam com outros sistemas. Tu pode fazer essa leitura a partir da câmera, mesmo num visorzinho digital ali, OSD de vídeo, tá? Então, a gente consegue aí, com essas aplicações, trabalhar na rastreabilidade de ativos, no controle de qualidade do meu cliente, na aviação dos aeroportos, na leitura de medidores, no agronegócio, na detecção de mercadorias perigosas, na linha de IoT das indústrias, nas cidades inteligentes aí, né, smart cities e tudo mais, logística e transporte e indústria e manufatura. É muita opção que a gente pode colocar uma aplicação que consegue converter imagem em texto editável e pesquisável entre 2 e 24 caracteres. É muita coisa e vocês depois vão poder contar e falar um pouquinho mais do que vocês já estão planejando aí, em onde utilizar e tudo mais, né? A gente vai trazer alguns vídeos de exemplos aqui, porque a gente sabe que ficar passando muito vídeo também é muito maçante, desgastante para vocês, tá, pessoal? Aqui a gente tem aqui um exemplo bem claro do que eu falei da parte de leitura do número de série de uma nota, né? Uma nota... A pessoa está fazendo a verificação, a pessoa está de forma bem lenta, aqui a gente poderia colocar isso de forma bem mais rápida, tá? O algoritmo vai conseguir ser produzido e rodar muito tranquilamente dentro de uma câmera Mobotics. Então, a gente tem aqui uma detecção muito rápida, tá?
são milissegundos e perfeito aqui, a gente pode conferir número a número, a gente não tem erro nenhum, tá? O índice de assertividade é muito alto dessa solução. Ah, o Fernando falou de aviação, de aeroportos, mas onde que eu vou usar isso, além da área de passageiros, né? Nós podemos identificar prefixos de aeronave. Isso tem muita valia, né? Aqui no caso são vídeos que foram gravados e que propositalmente foram gravados fora da plataforma para que demonstre que a gente pode ter um vídeo, às vezes, de um celular, de uma câmera mais simples, né? E que mesmo assim, com esse monte de adversidade, dificuldade de ângulo, iluminação, posicionamento, a gente está fazendo a leitura, tá? Então, a gente tem algumas aeronaves aqui, ó, nacionais, né? Detran, Polícia Federal. Quando a câmera consegue fazer a leitura, o foco no ponto de interesse, automaticamente o algoritmo já consegue ler e entregar para a gente ali em forma de texto, editável e pesquisável, tá? Bacana, acho que tem mais algum exemplo aqui para a gente. Vai mostrar mais algumas aeronaves, mas basicamente o conceito é o mesmo, né? Prefixos, tá? A gente pode fazer isso com avião na pista de pouso para conferir se os aviões que estão ali realmente têm autorização. Pode fazer isso com um veículo que tem identificação para estar rodando dentro do aeroporto, cada veículo tem um identificador. Pode fazer isso com frota privada, em pátios grandes, tá? Então, dentro desse setor aqui, as possibilidades são também bem grandes e a gente pode levar isso para vários lugares diferentes, né? Vamos passar esse vídeo aqui e não abre o negócio, tá, pessoal? Por mais que a gente às vezes fica, pô, mas aonde que eu vou colocar isso no agro, né? Imagina um processo de carregamento, de venda de 2, 3 mil cabeças de boi. Imagina um processo de vacinação de uma fazenda que tem 10 mil cabeças de boi. Tá? A gente sabe hoje que tem vários mercados internacionais que, quando importam uma carne brasileira, ele exige o histórico desse animal. Então, imagina você estar registrando tudo isso bonitinho, através da leitura da etiqueta desse animal e podendo relatar isso, guardar esse histórico no seu software, num BI próprio, num qualquer lugar, e você poder compartilhar isso, ter isso automatizado, né? Então, a facilidade que você consegue gerar e a tranquilidade para o dono, para o gestor dessa fazenda, em saber que os animais foram vacinados, que você tem a otimização dessa informação, isso está em tempo real chegando para você, seja no celular, seja num tablet, seja no seu e-mail. Então, você tem autonomia em controlar esse processo de uma forma muito mais prática, rápida e com custo muito baixo, pessoal. Olha só, nós temos apenas uma câmera entregando aqui duas funções. Tu tá, além de estar filmando o processo de carregamento dos animais, tu está identificando, com a mesma câmera, identificando quais são esses animais, tá? Isso é muito bacana. Tem muita valia e esse mercado gosta muito. Aqui ainda falando da aviação, a gente tinha mais um videozinho. Então, um avião que está pequeno porte, que está fazendo um sobrevoo baixo à pista. E propositalmente foi deixado aqui, pessoal, que fizesse a leitura, tá? Sem um tempo de uma próxima leitura, para que a gente possa ver como é rápido que a gente consegue entregar informação já em forma de texto, né? Que o algoritmo funciona para enxergar e interpretar aquele texto, né? A gente tem uma imagem não tão próxima, né? Vocês podem ver. E olha o quanto de leituras que estão sendo feitas, e cada leitura que é feita, a gente tem o print aqui, a gente tem a imagem completa com a área de interesse onde foi captado e o print aproximado aqui, tá? Então, imagina a gente trabalhar com câmeras de alta resolução, 4K, né? A gente tem possibilidade de trabalhar com leituras aí com distâncias bem tranquilas, né? Dá um campo de visão maior para vocês, um campo de captação maior. E as leituras não param, estão em 70, tá? Um trecho aqui de poucos segundos que essa aeronave passa na frente da imagem, tá? Isso é muito bacana. Aqui parou, né? Então, o último ponto de leitura foi aqui. Essa imagem não mexe mais, parou em 113 leituras aqui em menos de 20 segundos que essa aeronave passou na frente da imagem, tá? Aqui é um pouquinho da proposta da Vaxtor, o que ela entrega, tá? E de que forma que ela trabalha os conceitos dela hoje. Ela tem uma plataforma que unifica todos esses dados, tá? Igual a gente falou, é uma plataforma proprietária, é muito bacana. A Mobot também tem uma proprietária dela com o nome dela. A gente pode integrar isso, e o bacana é falar isso, a gente pode integrar isso com qualquer plataforma que vocês tenham aí já atualmente,
para que a informação, para que a gente atue, a câmera atue de forma descentralizada como um agente de informação. Todo mundo precisa ter servidores, todo mundo precisa ter uma estrutura grande de software, VMS. A própria câmera descentralizada vai atuar para você lá como um agente completo. Ela vai fazer a captação da imagem, ela vai processar aquele algoritmo do Gênesis, ela vai fazer a captação e interpretação desses dados em texto editável e pesquisável, e vai te entregar isso numa forma de compartilhamento ali que ela tem das opções de comunicação. Então, os mundos que a gente tem ali para entregar essa solução são infinitos. A gente pode trabalhar muitos clientes, a gente tem muita demanda. Só na logística hoje que nós temos no Brasil é imensurável, tá? Quantidade de esteiras, caixas que passam por locais, a indústria, a linha branca, toda a indústria que tem etiqueta, então também indústria de informática. A gente pode otimizar processos de separação de equipamentos, separação de mercadorias para entrega. Hoje, a Mercado Livre tem hoje a maior parte dos seus integradores terceirizados. Toda vez que eles vão lá com o carro deles, entram dentro do barracão para coletar uma carga para fazer entrega e receber por essas entregas, tem alguém bipando com uma maquininha todas as caixas que aquela pessoa pega. Eu poderia ter uma esteira que, quando o cara encosta o carro, aquela esteira descarrega o produto dele que já foi pré-organizado também pelo multicâmera, e agora está entregando e conferindo. Sai o relatório final, o cara só assina e vai embora. Eu diminuo pessoas, mas também o mais importante, eu otimizo o processo. Eu evito o erro, eu ganho tempo, tá? E, além de tudo, eu tenho a imagem. Eu não tenho só a informação, eu tenho uma imagem, tá? E agora a gente tem que explicar para vocês. Como que a gente agora, Fernando, sabendo que a Mobotics e a Vaxtor tem uma solução tão bacana que a gente pode aplicar em vários lugares, levar isso para os nossos clientes, criar novos conceitos, como que eu posso agora seguir com os atendimentos ao meu cliente? Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer, contato com o gerente de contas de vocês aqui na Alca. Se alguém ainda não é cliente, só entrar em contato no nosso fone fixo, só chamar qualquer um de nós que estamos aqui da Alca, da equipe, tá? Que vai te orientar da melhor forma. Se você também não sabe quem é o seu gestor, não tem problema, liga para a gente que a gente te indica e organiza para você. Então, começa esse trabalho, traz a sua ideia, traz o seu cliente, organiza isso com o seu gestor. Vamos partir depois para um conjunto aqui, vamos trabalhar o time técnico junto com o time comercial, junto com a sua equipe, vamos criar as apresentações, vamos demonstrar para o seu cliente, tá? Vamos montar um escopo do que ele vai precisar para atender aquela demanda, para saber se realmente aquele investimento faz sentido para esse cliente, se a gente vai investir a energia de vocês aí nesse atendimento, a nossa também, tá? Agora a coisa mais legal. Então, vocês já falaram com o seu gestor, a gente já fez uma apresentação, o cara se interessou. Ele viu um escopo, tem uma noção de valor e falou, poxa, eu quero seguir. Mas eu estou em dúvida de se eu vou comprar ou não. E agora? E agora você vai usar a Alca para prover uma prova de conceito. A Alca, além desse know-how para poder atender e apoiar tecnicamente vocês, com a equipe que a gente tem, nós temos equipamentos para isso. Então, a gente pega esse equipamento, empresta para você, você vai lá no cliente com o nosso apoio técnico, vai instalar, vai mostrar isso no ao vivo, na operação do seu cliente. O convencimento ele é total a partir de agora, tá? A gente já fez a apresentação, já se interessou. Ele já tem uma noção de investimento e está dentro do target dele. Agora ele viu na operação dele funcionando, tá? O que mais falta para ele assinar esse contrato? Não falta mais nada. Agora a gente só precisa, ter mais, aproveitar tudo isso para ter mais assertividade nessas entregas e entregar valor de verdade. Porque quando a gente cura uma dor que esse cliente está enfrentando, ele vai lembrar da gente por muito tempo, tá? E esse tipo de solução, o que é mais bacana, é que é uma solução que você não precisa só vender, tá? Você pode locar. Quando a gente fala de equipamento, tu faz lá uma entrega, né? Faz uma moving box, às vezes, cobra uma instalação. Quando a gente fala de solução que atua no dia a dia, minuto a minuto, lá naquele processo daquele cliente, seja ele de fabricação, seja ele de logística, tá? Quando a gente já tem uma solução que atua, que faz parte do processo, que é indispensável ao cliente, eu não preciso só vender, eu posso locar, eu posso fornecer como serviço, tá?
Então, vocês têm ali uma possibilidade de pegar essa solução e todo esse apoio que a gente pode dar para vocês e levar para o seu cliente de uma forma em serviço mensal. Fica leve, você tem recorrência, você tem contrato com aquele cliente, tá? Você consegue gerar um relacionamento de longo prazo, duradouro. Imagina que você já possa ter até alguns contratos de outras soluções, segurança, rádio, qualquer tipo, com algum cliente que você sabe que precisa disso e você apresenta. Você está aumentando o seu portfólio, está aumentando o seu contrato mensal, está fazendo esse cliente enxergar que você cada vez mais é a peça-chave que ele precisa ter como centralizador de provedor de tecnologia para ele, tá? Quem não faz locação, quem não tem isso dentro do DNA da empresa, quem não se interessa por fazer isso, não tem problema. Se vocês acharem que é viável, que é negócio para vocês, vocês podem falar com o gestor de conta de vocês dentro da Alka, porque a Alka pode fazer esse aporte e a Alka faz isso em alguns projetos aí grandes para apoiá-los. Então, a Alka pode locar para vocês e vocês para o cliente, ou a gente pode locar direto para o cliente e vocês terem uma participação nessa recorrência aí, tá? Isso aí, para mais detalhes, falem com os gerentes de vocês de contas, mas assim, se eu puder dar uma dica, atuem como solução, não como equipamento, e gerem recorrência no cliente de vocês, que é muito prático para esse cliente quando ele coloca numa, 2 esteiras, e é um valor que se paga a cada minuto aquela recorrência mensal, porque está fazendo parte da operação dele, é leve o que ele gasta, ele vai olhar para aquilo e ele vai enxergar a possibilidade dele expandir para todo o parque dele. Tá? O teu contrato vai ficar algo bem legal, vai te dar uma possibilidade aí de pensar no futuro da sua empresa de uma forma diferente, tá? E aqui, quais são os próximos passos que a gente tem, né? Fora aquele conceito. Então, aqui a gente tem aqui, ó, um rapaz aqui, ó, que ainda não está vendendo nem LPR nem OCR. Esse queijo que não é cliente da Alka, tá? Tá perdendo as demandas do mercado. Hoje, no Brasil, a gente tem a Coana, que é o principal incentivador de compra de LPR e OCR no Brasil. Todo terminal, todo recinto, todo porto tem que ter LPR e OCR nos gates. Então, por aí só, nós temos um mercado gigantesco que ainda está defasado e que está com uns minutinhos contados, porque o prazo já venceu, a Receita está cobrando todo mundo. Então, só aqui, para nós, isso aqui já virou rotina. Todo dia sai equipamento de LPR e OCR da Alka, tá? Então, se você não é cliente da Alka e não está oferecendo essas soluções, tu está engatinhando na nossa corrida aqui, ó, tá? Esse daqui já é parceiro nosso, já está vendendo LPR e OCR e agora ele quer vender mais. Ele quer partir para a indústria, para a operação, para mantenimento. Esse aqui agora participou e está querendo informação, já vai correr para falar com o gestor, tá? E a gente tem alguns clientes, alguns integradores que já correram para o abraço, tá, pessoal? Acreditem ou não, a gente já tem alguns parceiros que já demandam esse tipo de solução há um bom tempo para logística e para outros lugares que já entregaram projetos assim, tá, em parceria com a Alka, e já estão aí adiantados no processo e enxergando esse mundo de possibilidades novas aí que a gente pode trazer com essa solução, tá? De forma rápida, para a gente não perder muito tempo e partir para aquelas perguntas, né? Ale, vamos abrir as perguntas e respostas, vamos saber se o pessoal conseguiu entender. A nossa ideia aqui não é trazer um conteúdo técnico, tá, pessoal? A gente tem um material técnico para quem se interessar, e por isso que eu estou reforçando novamente, chamem um gestor de conta de vocês. Vamos marcar uns bate-papos, vamos entender a sua ideia, vamos entender o seu nicho de cliente, vamos te ajudar, junto com o Alexandre, o time de marketing, a entender como você vai atacar e apresentar essa solução. Porque uma coisa é certa, tá? Esses clientes que precisam, que são dessas verticais, quando verem esse tipo de solução, e quando vocês, sabendo que podem ter uma câmera dessa e uma licença aí, dentro da empresa de vocês para fazer demonstrações, e tem a liberdade, tá? A autonomia de construir o padrão, o template de leitura entre 2 e 24, seja A, Z, letras ou 0 a 9 números, isso dá uma liberdade para vocês gigantesca, tá? Que nenhum outro software entrega, nenhum outro aplicativo entrega para vocês. Beleza? Tem pergunta já, Fer. Tem pergunta. Já tem aqui. Pergunta? Coisa já temos boa. Pergunta. O patrão perguntou aqui se é fácil integrar isso com o RP de cliente final.
toda a integração ela é muito simples a partir da Mobotics, né? A Mobotics ela tem um nível de integração tão grande que a gente consegue hoje, sem utilizar a API, enviar essa informação de várias maneiras. Igual a gente passou ali, né? A gente tem o XML, a gente tem JSON, a gente tem HTTP, né? A gente pode fazer post. E a gente também tem as APIs, se alguém quiser fazer algo mais complexo, fazer uma comunicação bidirecional, né? Mas hoje, pelo que a gente conhece de Mobotics, pelas experiências que a gente coleta do Fred e do Samuel, só o que a gente tem dentro da câmera já, que é muito mais do que vários outros fabricantes entregam, a gente já tem uma possibilidade aí bem grande de integração, que a gente pode captar muita coisa legal e fazer muita integração. Seja ele RP, seja ele BI, seja ele qualquer tipo de software, tá? Isso não é uma discriminação, tá? Tem mais alguma coisa aí, Ale? Ô, Fer, eu tenho uma dúvida particular aqui, cara, que a gente Mano, trabalha junto, mas eu nunca te perguntei se daria certo, por exemplo. Essa câmera, ela é capaz de ler QR Code, essas coisas também? a gente também pode ler QR Code e código de barra, tá? Aí, assim, a gente não precisa trabalhar necessariamente só com o Gênesis, né? A Vaxtor tem uma série de aplicações. Hoje o nosso foco é tratar do Gênesis, porque dá essa possibilidade de sair do engessamento de tecnologias que são feitas para específicos tipos de leitura, né? Como OCR, como de container, como de vagão, como de LPR. Hoje a gente abre um leque para qualquer coisa, né? Mas sim, nós temos soluções hoje com a Mobotics que podem ler até 20 códigos de barras ou QR Code simultaneamente, a partir de uma câmera Bullet ou DOM da linha Move, por exemplo, tá? Ou da linha 7, por exemplo, tá? Então, é bem tranquilo, a gente consegue fazer isso com até 20 códigos simultâneos. Imagina isso numa esteira, fazendo isso em tempo real. Quantas pessoas tu precisa ler para 20, tu precisa para ler 20 códigos simultâneos? Quantas pistolinhas de mão tu tem que comprar e investir para isso? É pilha, é desgaste, é troca. Tá, botar uma câmera em cima da esteira e ela vai ler 20 códigos simultâneos. Isso é muito bacana para a logística, tá, pessoal? A gente pode também falar disso um segundo momento, um outro webinar, ou também para quem tiver interesse, tiver esse tipo de demanda, e entrar em contato conosco aí, sem problema. Legal. Ó, acho que é o Jefferson, só tá ESS aqui, eu acho que é o Jefferson aqui, ó. Muito bacana essa solução, já dá para começar a pensar em aplicações para os nossos clientes. É isso aí, Jefferson. Acho que é Jefferson mesmo. Se eu errei, me perdoa. E o Danilo tá perguntando aqui, Fer. Desculpa, você ia comentar algo? Ou pode seguir? Pode falar. Tá, o Danilo está perguntando aqui, ó, se existe a possibilidade de rodar o software que apresenta as informações recolhidas do analítico via navegador. Claro, com certeza. A aplicação ela roda dentro da câmera, tá, pessoal? Então, a gente tem uma câmera mobile que tem um poder de processamento, tem a possibilidade de você instalar esses aplicativos. Basicamente, tu vai clicar ali, ele só baixa a aplicação, já está pronta essa listagem dos aplicativos certificados. Tu tem tudo dentro da câmera. Tu clica, tu vai usar o trial por 60 ou já insere a sua licença e tá ativo o seu app, né? A interface da câmera ela já é web. Tá? Então, tu pode acessar essa interface por qualquer lugar, inclusive a interface do analítico que vai te fornecer esses resultados aí, tá? Tranquilamente, tu pode receber isso aí. Inclusive, tu pode integrar com web service, tu fica à vontade, isso é bem bacana, bem simples de ser feito, tá, Danilo? Bem simples. Legal, Fer. Ó, o Hiroshi está perguntando aqui se a arquitetura seria servidor mais workstation ou é tudo na nuvem com workstation? Ó, que pergunta bacana. Legal, muito bom, Hiro. Prazer ter você aqui com a gente, como sempre. Pessoal, vou frisar de novo, tá? Esse é um dos pilares de ideia e de construção da Mobotics. Ser um sistema descentralizado. Eu nunca vou precisar, quando eu trabalhar com uma câmera Mobotics, não é necessário eu ter um VMS, não é necessário eu ter um servidor, não é necessário eu ter nada, tá? A própria câmera, ela tem um app que vai embarcado nela, do Vaxtor Genesis. A câmera vai fazer o fornecimento da imagem para esse app embarcado dentro dela, que vai interpretar esse texto, vai transformar ele de imagem para texto editável e pesquisável entre 2 e 24 caracteres. Beleza? Eu não preciso de servidor, eu não preciso de workstation. Então, se você tem um servidor de RP, igual o Guilherme falou, ou se tu tem lá um
só quer olhar na interface web, a câmera registra dentro dela, tranquilo. Tu não precisa de mais nada. A câmera é a solução para vocês. A partir da câmera é a integração. Se tu quiser enviar essa informação para alguém, é integração. Tá? A câmera faz tudo sozinha. Ela não necessita de ninguém para executar essa leitura aí em tempo real, tá? Legal, Fer. Eu tenho mais uma Legal? dúvida aqui, ó, Fer. Manda. Nós falamos sobre locação e etc. Mas se o integrador, se o nosso parceiro que está aqui conosco, ele quiser, ele não tem noção de como começar, a Alka auxilia ele a, a, a pensar nesse modelo de negócio de locação? Como é que Com, funciona isso? com certeza. Eu vou pedir desculpa, eu não sou a melhor pessoa para falar comercialmente dentro da Alka, eu sou um jovem dentro da área comercial, né? Nós temos pessoas bem mais qualificadas que eu para falar comercialmente, mas vou tentar ajudá-los com a pergunta do Alexandre. Todo mundo que tiver uma dúvida em como fazer esse tipo de trabalho, tá? Como eu disse, a Alka já faz esse tipo de serviço em parceria com vários integradores que às vezes não querem fazer um aporte grande, ou que não tem capilaridade, ou porque é uma estratégia não descapitalizar e utilizar a Alka para isso, enfim, tá? A Alka, ela não só apoia vocês fazendo essa locação direta, como ela também pode ajudá-los aí a entender todo o processo. Nós temos um departamento de marketing e financeiro que atua aí nesses projetos junto com os nossos integradores, tá? É óbvio que a gente tem que ter uma contrapartida de vocês, que é trazer essa demanda de forma para a gente entender, a gente bater um papo, entender realmente onde o cliente precisa aplicar isso. A gente tem que ter a confiança de que realmente a solução vai entregar esse valor desejado no final, porque quando a gente fala que a solução funciona, a Alka ela vai conferir se essa solução funciona. A Alka tem no DNA da Alka, a gente, às vezes, vou usar uma palavra até meio diferente, a gente enche o saco, às vezes, de alguns integradores para saber se ele conseguiu colocar a funcionar, se está funcionando corretamente, se ele aplicou tudo que tem de tecnologia naquele equipamento, porque a gente quer que extraia o melhor daquilo para que o cliente que está usando aquilo lá na ponta tenha confiança em cada vez mais continuar esse serviço com esse integrador e com as marcas que a Alka distribui, tá? Então, qualquer processo que vocês tiverem dúvida em relação a como fazer comercialmente e tudo mais, nós temos um time aqui muito qualificado para apoiá-los aí, tá, pessoal? Show de bola. O Fer, chegou mais uma pergunta aqui, ó. O Nastro está perguntando o seguinte: posso combinar o reconhecimento de placas com o uso de dispositivos de IoT e montar uma automação de acesso a partir do reconhecimento de uma placa ou número de container? Sim, com certeza. Com certeza, tá? A série 7 toda da Mobotics tem uns hardwares que são específicos para input e output. Então, a gente pode fazer liberação, pode fazer acionamento de motores, catracas, cancelas, bollards, o que você imaginar aí, luz, campainha, rigador, tá? A gente não fica limitado a um equipamento, a um bloqueio, a gente pode acionar qualquer tipo de contato seco, né? E mais do que isso, tá, Nastro? A gente pode conversar com esse outro sistema. Então, como a gente tem várias formas de integração, não necessariamente eu preciso só mandar um pulso que, entre aspas, é um pulso burro, né? Eu posso mandar uma string de comunicação via web service, via JSON, via XML. Eu posso mandar uma string que contenha mais do que, ó, abre para mim o portão aí. Eu posso mandar toda a informação para ele. O horário, quem é, qual é o texto, né? Qual que é o identificador que eu estou autorizado, se está dentro de um padrão, alguma outra informação, um print, e te entregar isso para você também registrar tudo isso lá na ponta, tá? É muito bacana isso daí. Perfeito. Pessoal, mais alguma pergunta? Alguém quer trazer mais algum comentário aqui para a gente? Seria um metadado completo, isso mesmo, Nastro. Um metadado completo. Eu posso, via I/O, é uma informação de pulso elétrico, né? Entre aspas, burro, mas via informação de integração é um protocolo completo, um metadado completo que a gente pode entregar, tá? É muito bacana isso daí. O Ale, acho que eu não sei se o Samuel, se o Fred também tem alguma coisa para complementar, querem dar alguma visão deles aí em relação a esse tipo de solução, experiências, né? Acho que é bacana eles poderem trazer alguma coisa, porque às vezes a visão deles e a informação também gera mais dúvida, mais pergunta para a gente. Quer chamá-los?
Eu acho que eles estão aqui, né? Não? Fred, Samuel, vocês Sí, querem señor. complementar Aquí alguma estamos, aquí coisa? Tá estamos. tudo certo? No, Não sei yo se o estoy aquí. pessoal... não sei se o pessoal conhece, né? O Fred Sarmiento é responsável comercial da Mobotics Latinoamérica, né, Fred? É o nosso parceiro que nos apoia nas nossas negociações, tratativas, experiência de uso, casos aí. E o Samuel Sandoval é o gestor técnico Américas também, que nos apoia aí. Fred, à vontade, muito obrigado novamente por sempre estar conosco aí participando. No, gracias a ustedes por el apoyo, por el acompañamiento, como siempre. Quería saber si las respuestas a las preguntas para los asistentes quedaron claras, necesitan alguna otra aclaración. Acho que por enquanto tá tudo ok. Se tu quiser realmente falar alguma coisa da sua experiência em relação à solução, alguma informação de alguma vivência sua, ou se tá legal, se quiser me corrigir em alguma coisa da apresentação, fica à vontade. No, la presentación estuvo bien. Bueno, voy a hablar pausado para que me entiendan. Hoy día, precisamente más temprano, teníamos una llamada corporativa y en los últimos 2 meses, el gran número de leads, de solicitudes a nivel regional tienen que ver con LPR y OCR. Cada día se aumentan más los requerimientos del algoritmo. Tenemos más casos de éxito mes a mes dentro de la región y es muy buena solución. Parte de que el algoritmo, a pesar de que Baxter es una compañía separada que también vende el algoritmo para otros fabricantes, pero Moboti es el único con quien viene embarcado como un número de parte, lo que ayuda mucho en la parte de económica comparado con otras soluciones. Entonces, eso es bien importante tenerlo claro. En la cámara Move LPR podemos tener un diferenciador de algunos fabricantes entre el 30 y 60% bajo el mismo criterio técnico, o sea, misma capacidad de carriles, misma capacidad de velocidad de detección, etcétera. Puede ser más competitivo con nuestra cámara. Y con la cámara IoT, pues que podemos tener diversas analíticas, no solamente la LPR, hacer otro tipo de analítica y utilizar un solo hardware. La gran ventaja de integración, ya sea por XML o por JSON, está abierta hacia cualquier dashboard, la data en borde. Las personas que trabajan programación lo entenderán muy bien. Ya le decimos JSON y XML, pues es súper sencillo hacer un desarrollo. Perfeito, Fred. Obrigado. Se alguém acho que todo mundo conseguiu compreender, o Fred já está falando português melhor que eu, se duvidar. Mas se alguém tiver alguma dúvida em relação ao que ele falou, tá, pessoal? Podem comentar, nos pedir. E obrigado, Fred. É bacana. A Mobotics, igual o Fred falou, apesar dela ser a proprietária da Vaxtor, né, é uma empresa independente. Ela também tem negócios com outros fabricantes, mas a gente tem muita vantagem comercial dentro da Mobotics por alguns critérios técnicos, tá? E temos outras vantagens bem mais importantes, tá? Que eu gostaria de frisar. Hoje, a AUC é o único distribuidor exclusivo Mobotics no Brasil. Então, imagina você com um projeto de grande porte, numa indústria logística, que aqui esse cliente não faz compra direta, ele bota num bid, ele vai para um portal, ele vai para uma licitação. Imagina você com um projetinho registrado na AUCA, garantido o seu desconto, garantida a sua proteção, tá? Então você tem aí uma tranquilidade em trabalhar com esse tipo de solução, porque aquela pessoa, aquele integrador que realmente trabalhou, desenvolveu esse trabalho, tá? A gente apoia até o final, a gente vai junto até o final com essa pessoa, a gente vai proteger essa empresa. Então, a possibilidade, a chance de você ganhar maximiza muito, tá? Sem você ter que ficar sangrando mais, sem você estar participando de leilão aí, a loucura, como os fabricantes podem acontecer aí, tá? Não são todos, mas às vezes a gente sabe que acontece uma coisa ou outra aí, né? É importante lembrar isso, então, para vocês, né? Eu acho que, para a gente encerrar e agradecer, eu queria frisar alguns pontos aqui, né? Então, o Gênesis
O Vaxtor Genesis consegue ler qualquer código de A a Z, 0 a 9, entre 2 e 24 caracteres. Isso é uma solução e não um equipamento, não um produto, tá? Façam locação, façam recorrência, usem a Alka para ajudá-los e para prover isso para vocês se necessário, beleza? Outro ponto, nós somos distribuidores exclusivos da solução no Brasil. Nós temos equipamentos para apoiar em testes, em POCs, demonstrações. Temos nosso corpo, nosso time comercial aí espalhado por Florianópolis, Maringá, Curitiba, São Paulo, para poder apoiá-los, ajudá-los aí nas tratativas, tá? Nossa equipe técnica pode 100% estar participando de apresentações, explicações mais técnicas, fornecimento de informações mais técnicas, né? E não menos importante, a proteção 100% aí dos projetos registrados, né? Da minha parte aqui, muito obrigado a todos vocês, fico à disposição para todo mundo que tiver uma dúvida ou interesse, tá? E, Ale, é contigo. É isso, Fer, já disse tudo, né? Só agradecer, dizer que nós vamos ter aí novos eventos aí nos próximos dias aí, comunicando vocês. Então fiquem ligados nas nossas redes sociais, LinkedIn, @alka-network, é só acessar lá, seguir a gente, que sempre a gente está postando novidade lá do nosso segmento, conteúdos bacana, conteúdo informativo, né? Nós também estamos no Instagram, e todas essas possibilidades, tá certo? Fred, muito obrigado pela presença aqui conosco. Fer, você também, obrigado pela aula de sempre, pelos conhecimentos, e nos encontramos aí no próximo webinar aqui da Alka Network. Um abraço, pessoal, boa tarde. Tchau, pessoal. Luego.